todo mundo acompanhando a gente em todo o Brasil. Bem, deixa eu voltar para cá para o nosso entrevistado agora, que vai ficar conosco. Doutor Badi, bora começar, né, falando sobre o 8 de janeiro. Aí a gente depois vai para lá para a Itália sobre a questão da Zambelli, né? Então, vamos começar sobre o 8 de janeiro. Eu queria que o doutor Badi fizesse o questionamento, as perguntas ao doutor. Vou cumprimentar o colega, doutor Fábio, parabenizá-lo pelo brilhante trabalho e vou começar com algumas perguntas. Doutor Fábio, o senhor, que foi um advogado também junto ao pessoal do 8 de janeiro, percebeu, assim, de maior, vamos dizer, ilegalidade em dizer que aquilo seria um golpe? O senhor teve contato com as pessoas, o senhor conheceu as pessoas, mas tem imprensa. Muito complicado o 8 de janeiro. Vamos separar aqui, né, dois tipos de presos que tivemos no 8 de janeiro. Aqueles que estavam apenas nos quartéis e nada fizeram, e tem os que entraram dentro das instituições públicas. Então, eu estou com as pessoas que estavam nos quartéis. Alguma delas, hoje, a grande maioria dos meus clientes, eles estão fora do Brasil, né? Mas vou falar de alguns casos do Brasil. O caso do Brasil, o principal, era um pastor. Então, olha só, um pastor que foi ao QG rezar e, ao mesmo tempo, doar alimentos e fraldas para as mães que estavam lá. E esse cara, hoje, olha a tristeza, doutor, ele não se enquadra como, vamos supor, se tiver amanhã uma ajuda, a PL da dosimetria saia no 8 de janeiro, ele não está dentro disso, porque ele entra como um financiador de um ato golpista. Isso é uma coisa que eu não consigo entender na minha vida, é você fazer o bem, ir até um QG, vendo pessoas ali não conseguindo sair, pessoas no QG pensando num futuro melhor, numa esperança, e ao mesmo tempo essa pessoa hoje ser perseguida. Eu tenho um mandado de prisão em aberto para ele até 2045. Ele está, obviamente, fora do Brasil também, ele saiu do Brasil, mas o que eu digo é a forma que isso é feito. Olha só, eu entrei no processo dele há 8 meses. 8 meses, entrei, então, com as devidas petições dentro do STF. Até então, era para o gabinete do Alexandre de Moraes. Quando eu peticiono ao gabinete do Alexandre de Moraes, obviamente, leva mais de 2 meses para responder, só que dentro dessa petição eu fiz mais 3 para ter acesso. Ao mesmo tempo, volta uma petição a mim, tudo super sigiloso, vem oficial de justiça e tudo mais, não me dá acesso aos autos e fala que não é mais a presidência, porque até então era a presidência. Então eu tenho que me referir ao Fachin. Tudo bem, eu vou lá, faço todo o procedimento novamente, me refiro ao Fachin. Aí o Fachin responde depois de mais 2 meses e fala, olha, não sou eu, é Alexandre de Moraes. Então, para entender como funciona, quanto tempo um advogado leva para ter acesso aos inquéritos, né? Na verdade, às petições, assim por dizer, do 8 de janeiro. Não existe nada além de petições criadas pelo próprio Alexandre de Moraes, sequer tem a Polícia Federal ainda envolvida de forma absoluta. Quando eu pego esse caso do meu cliente, que eu tive agora acesso, não tem nada a não ser fotos daquele dia e simplesmente aquela nota de culpa que todo mundo teve que assinar para sair dos QGs. Então, é um absurdo o que aconteceu, mas a gente tem que separar. Muita gente vem e fala, olha, vandalismo, olha, manifestação violenta. Gente, manifestação violenta, para mim, pode até se enquadrar para quem entrou dentro de uma instituição e quebrou ali o relógio, não conheço as pessoas. Acho que ali você ultrapassa do limite, a pessoa tem que ser punida, mas não também com 20, 30 anos de cadeia. Eu acho que o mesmo peso, a mesma medida, para uma pessoa aqui, se eu não me engano, da USP, depedraram a USP esses dias aqui em São Paulo, e eu não vi ninguém pegando anos de cadeia. É um patrimônio público, do mesmo jeito que é o STF ou é o Congresso Nacional. Enfim, a gente tem que saber que a dosimetria foi aplicada totalmente errada pelo Alexandre de Moraes e também de pessoas que ajudaram e hoje são perseguidas como financiadores, como se fossem terroristas. E esse é o problema da visão do 8 de janeiro.
Bem, nós temos a Na questão do realidade, foro. Pode continuar, doutor Badi, pode continuar. Eu porque na pergunto realidade não houve individualização das condutas, é isso que o senhor está falando. Não houve individualização. Pegaram todo mundo e colocaram como se fosse no mesmo balaio. Agora, deixa eu só fazer mais uma pergunta aqui, porque o senhor falou do pastor. O pastor foi lá no quartel orar, rezar e doou fraldas. Ou seja, isso também não estaria. Essa decisão, porque ele não estava cometendo nenhum ilícito em orar. E nem. Aí não existe nem manifestação, ele estava orando, rezando, pedindo a Deus. Tá certo? Isso também não estaria enquadrado aí na liberdade religiosa, não estaria afrontando essa decisão, a liberdade que tem um pastor de tentar trazer as palavras de Deus para as pessoas? Com certeza. E aí é o que acontece. Quando há uma petição, do jeito que teve do Alexandre de Moraes, ele não comenta que ele foi lá rezar. Comenta que ele foi lá porque ele tinha muitos seguidores, influenciar as pessoas a tomar o Estado democrático de direito. Então há também ele desvirtua o processo e faz do jeito que ele interpretou. E na hora que nós vamos tentar peticionar algo, nada é aceito, doutor. Nada é aceito, como também foi no caso do Eduardo, como tem um caso de um outro cliente também que está na Espanha. Eu tive 2 casos de extradição negada para o Alexandre de Moraes na Espanha. Foi a mesma coisa, 8 de janeiro, não participou de nada, a pessoa ficou presa em Brasília, e depois dessa prisão em Brasília virou prisão domiciliar lá, saiu, era preventiva, ficou com a tornozeleira, e sem mais nem menos, vem ali de novo a Polícia Federal para prendê-lo definitivamente. Ainda bem que ele conseguiu sair antes dessa prisão e foi para a Espanha, um país hoje que pelo menos é seguro, um país de socialista, mas seguro contra as arbitrariedades aqui do Brasil. Mas é um ponto muito bem colocado. Eles não individualizaram as condutas e aconteceu desta forma. Ficou eles colocaram lá uma barraca, pegou grupos e grupos de pessoas que eles não sabiam nem o nome, pegavam o RG e assinavam a nota de culpa. Então nem perguntava qual é a diferença, o que você fez lá e o que você não fez. Todo mundo está no mesmo processo, no mesmo balaio de gato lá. Pois é, doutor. E quando eles fizeram aqueles acordos, inclusive o STF colocou para fazer um acordo de colaboração, eles não estavam assinando um termo de confessar o crime elaborado pelo ministro? Olha, desculpa, falhou o final aqui. Falhou o final para mim. Tá, quando eles fizeram, teve um momento que eles tentaram fazer um grupo, olha, quem quiser fazer um acordo para poder sair da prisão, etc e tal. Ali eles não estavam assinando um documento de confessar a participação do crime? Exatamente, reconfessar, na verdade, porque a maioria já foi obrigada a assinar essa nota de culpa no dia do QG. Era um ônibus chegando, as pessoas não sabiam o que tinham que fazer. Muitas daquelas pessoas lá, aliás, todas, né, sem advogado, nenhuma com advogado, e a grande maioria pessoas assim que muitas não sabiam ler, muitas não sabiam escrever. Tínhamos lá pessoas muito humildes, muito simples, assinando documentos. Isso é um absurdo o que aconteceu. Agora, isso também de fazer a pessoa assinar, olha, eu te deixo livre do processo, só vai pegar um aninho na sua casa, assina. Eu sou contra. Óbvio que se a gente se coloca no lugar da pessoa, a pessoa fala, pô, eu não posso ficar preso, eu não fiz nada, eu tenho que trabalhar, tenho um filho para sustentar, eu vou assinar. Para mim é uma coação. É uma coação porque é um crime que a pessoa não cometeu, não existiu crime. Essa é a diferença. É a mesma coisa quando você pega na Paulista de domingo aqui em São Paulo e você tem, por exemplo, a parada LGBT, enfim, e nada é crime. Agora, uma pessoa ir na frente dos 3 poderes, protestar a favor de um Brasil melhor, independente do presidente que era, mas era o Jair Bolsonaro, acontecer isso com as pessoas aqui em São Paulo, por exemplo. Não acontece em nenhum outro lugar do Brasil. Foi esse dia do 8 de janeiro que foi um dia marcado pela derrota, na verdade, para mim, da democracia. O que se esperar agora? Foi feita a dosimetria,
o ministro não está cumprindo a lei, porque a lei já foi aprovada nas duas casas, tanto na Câmara Federal, né, em 2 sessões, no Senado Federal em 2 sessões, foi enviado ao presidente, o presidente vetou, o presidente Lula vetou a desometria, voltou para o Congresso e Davi Alcolumbre ali homologou, derrubou o veto do presidente e homologou a lei. E uma vez que a lei é aprovada e vai para se cumprir através do ministro não é cumprido, como é que fica essa defesa nesse momento agora diante de um ministro que está segurando a lei, porque a lei já foi determinada pela Casa do Povo? Complicadíssimo. Olha só, temos aqui um desembargador. Quando a gente fala disso, da questão de se passar a lei no Congresso, passa ali no Senado, e vamos supor que o presidente da República, lá do jeito que ele fez, ele vetou, não quis lá, negou, falou, não conheço essa lei, não quero que passe essa lei. Cabe-se, sim, ao Senado, que o Alcolumbre fez, enviá-la ao STF e falar, olha, sim, o nosso voto é para que continue. Mas vamos pensar de uma forma melhor. A gente tem um STF hoje onde não temos só Alexandre de Moraes, hein? A grande maioria foi colocado pelo Luiz Inácio Lula da Silva, inclusive o seu advogado. Então, a gente fala muito de Alexandre de Moraes, mas ele é o guardião, é o pitbull que ficou na porta do STF, mas não tem só ele. Mas, ao mesmo tempo, essa lei, quando ela se mistura com o voto ali do Senado, com o poder do STF, isso não tem mais força, acabou no Brasil. E eu vou falar por que acabou. Porque a gente tem um Senado omisso. Eu mesmo assinei um impeachment do Alexandre de Moraes no Senado Federal, junto com um partido novo, assim como 43 outros pedidos de impeachment do Alexandre de Moraes. E o Alcolumbre, ele simplesmente não deixou nenhuma comissão funcionar no Senado, justamente para que se não fizesse a sessão do impeachment. Então, quando a gente vê Alcolumbre dizendo que passou no Senado aquela votação bonita do PL da dosimetria, aquilo para mim foi uma mentirada. É o Alcolumbre com medo da direita ganhar, então ele fica no meio do muro e ele fica um pouquinho ajudando o Moraes e o Lula e ao mesmo tempo ajudando o Flávio Bolsonaro meio que às escuras. Agora, isso para mim não vai melhorar, porque mesmo que Flávio ganhe, eu acho que é a única opção que nós temos, Flávio e Bolsonaro ganhar, a gente vai ter um STF complicadíssimo, um STF que se não for reformulado, acabou. Nós não temos hoje garantias da nossa Constituição. Nós não temos hoje, na verdade, um STF que seja imparcial. Então, tudo que for passar no Senado, com um senador também, presidente da casa omisso, vai acontecer isso. No meu ver, então vamos melhorar o Brasil. Vamos fechar o Senado, vamos fechar a Câmara dos Deputados, vai sobrar bilhões em caixa e vamos deixar, então, agora ministros do STF serem os presidentes do Brasil, porque é o que eles estão fazendo hoje. Não precisa mais de um presidente, não precisa mais de um deputado federal e nem de um senador, porque eles vão contra qualquer votação que seja contra a ideologia deles. Isso precisa mudar. E a esperança, doutor? Onde fica a esperança desse povo que está preso e a esperança do povo brasileiro, que precisa ser gerenciado pela classe política, que é a classe política que tem um voto representativo, que é escolhido ali o deputado federal, deputados estaduais, no caso senadores, aonde não está tendo força para poder gerir ou gerenciar o nosso país. Onde fica a esperança, doutor? É a pergunta que fica, porque é ano de eleição, é ano que a população vai às ruas, vai votar, vai escolher o seu representante político, mas eles sabendo que existe alguns, como o senhor falou, não é só o Alexandre, existe alguns que estão alinhados num pensamento de derrotar, inclusive, até uma decisão de um impeachment, se for aprovado lá no Senado, eles chegar a dizer, não tem validade, é anticonstitucional e abafar e reprimir essa decisão do Senado, que é a Casa do Povo. Aí que entra a questão, a pergunta novamente, e a esperança e qual é a solução? A esperança. Eu vejo esperança, mas eu vejo também um povo que vota errado. A gente tem que se culpar também um pouco. Hoje, se idolatra pessoas que têm muitos seguidores no Instagram, pessoas que fazem cortes. Eu não tenho nada contra essas pessoas, mas eu acho que a política é feita para o cara que tem a vocação para ser político.
Eu acho que a política, primeiramente, a pessoa tem que ter a sua vida profissional feita e bem resolvida para que se vá à política. Porque enquanto a gente tiver pessoas que querem entrar na política por dinheiro, nós vamos ter um Brasil corrupto, e é isso que nós estamos vendo desde a Lava Jato aqui no Brasil, e não vai mudar dessa forma. Então a primeira coisa é o povo votar certo. Não é votar porque um mandou, porque o santinho é bonito, porque o cara deu o panetone no Natal. Não é isso. É muito importante a gente saber qual o conteúdo dessa pessoa. Se a gente for pegar o próprio STF, quantos ali foram juízes, quantos ali foram promotores, quantos ali foram advogados bem-sucedidos, eu acho que tem que existir a meritocracia. O Procurador-Geral da República não pode ser indicado por um presidente. Por quê? Porque qualquer presidente que entre e vai colocar um ministro do STF, um Procurador-Geral da República, tem a gratidão. E com essa gratidão, vira favor. Então, óbvio, Flávio Bolsonaro ganhar, indicar, está na Constituição, mas eu acho que isso tinha que ser mudado. A gente não tem mais que indicar cargos do mais alto escalão, botar ali o presidente da Petrobras, o presidente do Banco do Brasil, o presidente do Banco Central. É sempre o ponto frágil da corrupção começando nesses lugares. Então, a esperança há, mas desde que a gente vote certo e desde que a gente comece a pedir uma reforma na nossa Constituição, uma Constituição velha, um Código Penal velho, misturado com a Alemanha, com a Espanha, é um Frankenstein que a gente vive aqui no Brasil. Doutor Badia, nosso horário é até às 14 horas, mas eu vou passar um pouquinho, já pedi aqui para a direção da Gazeta, para liberar a gente passar um pouquinho, porque a gente entrou fora do horário ali com o doutor Fábio. Então a gente vai passar um pouquinho, já autorizaram, né? Eu deixo o senhor a pergunta, a gente continua nesse tema, a gente já pode mudar para Carla Zambelli. Deixa eu só fazer mais uma perguntinha nesse tema, né? Que apesar do código estar antigo, só um pequeno comentário. O Código de Processo é antigo, a Constituição antiga, se pelo menos estivéssemos respeitando a legislação posta, estava ótimo. O problema é que nem se respeitar, se respeita. Mas vamos lá. Só voltar um pouquinho do Rio de Janeiro, porque eu me assustou um pouco, porque o senhor não tem acesso aos processos. Isso, para mim, é um cerceamento absurdo da defesa. E aí eu vou fazer uma meia-culpa aqui na nossa profissão. A OAB não tem feito nada? Doutor, a OAB é uma vergonha para os advogados. Eu não tenho nenhuma intenção de ir para a política da OAB. Eu não falo isso por uma questão política. Eu falo isso por uma questão de ser um advogado, amar a minha profissão, mas ao mesmo tempo ter vergonha de uma OAB omissa. A OAB, ela só se manifestou esses dias para ver se a Deolaine Bezerra, provavelmente envolvida com o PCC, tem cela especial. Meu Deus, aonde a gente chegou? Qual a inversão de valor? Olha a OAB onde ela se preocupa. Mas, de novo, o que acontece? Temos um presidente de OAB, independente de quem seja, enfim, nada contra a pessoa dele. Você acha que essa pessoa vai querer brigar com os ministros ou vai querer ser amiga dos ministros? Então, esse é o grande problema do brasileiro. Esse é o grande problema dessas pessoas que estão no topo. Elas não vão criar rusgas, elas não vão... Por isso que eu falo, olha, os ministros deveriam ser proibidos de ter escritórios de advocacia. Eu pego vários aqui exemplos de escritórios de advocacia que ganham milhões depois que os seus pais, seus tios entraram como ministros. Então, esse é o problema do Brasil, é o favorzinho, é o presidente que não quer brigar com o outro, é o presidente do Senado que não quer também brigar com o impeachment. Se aqui a gente tivesse a tripartição de poder, cada poder tivesse a sua norma, o seu poder e fosse totalmente engessado, a gente não estaria vendo isso. Se a gente não tivesse advogados também, mais de 1 milhão no Brasil, 1 milhão, que pudessem também lutar para tentar mudar o que acontece na OAB, seria bom, mas eles têm medo também. Tem medo de ficar suspenso, tem medo de falar demais. Às vezes muitos não sabem o que tem por trás e quantos bilhões de reais a OAB tem ali em 2 anos para gastar. Então, se eu acho que isso fosse exposto de uma forma melhor e cada um que votasse saberia o que tem de transparência na OAB, a gente teria um presidente também, eu acho, mais efetivo. Tá certo. Bem, você está acompanhando o programa Verde Fato aqui na Gazeta. Eu estou aqui com o doutor Fábio e também o doutor Badia, discutindo questões do 8 de janeiro. O senhor tem denunciado a questão do foro dessas pessoas também em outros países, como o senhor está atuando na Itália, a gente vai entrar agora para o caso da Carla Zambelli.
essa questão do 8 de janeiro. O senhor tem denunciado um exemplo na Itália, já que o senhor está atuando ali na questão da Carla Zambelli. E como é que está a situação dela por lá? Olha só, denunciei em vários lugares. Eu tenho tanto Oswaldo Eustáquio, que eu tive é um jornalista preso ali, agora solto na Espanha. Tem a Carla Zambelli. Eu tenho nos Estados Unidos o Esdras dos Santos, também preso pela ICE. Então, todos os lugares eu já denunciei os abusos de Alexandre de Moraes. Tanto na Corte Interamericana de Direitos Humanos, na Corte Europeia, fui ali no Tribunal de Haia, fui em Portugal. Então, vários lugares já fiz essa denúncia. Mas, até hoje, não tivemos resposta, mas o meu papel, como meu dever, aliás, como advogado e como cidadão, eu fiz as denúncias, não fui sozinho, foi senadores comigo, tive a ajuda dos senadores, o senador Girão, o senador Magno Malta, enfim. Então, nós estamos fazendo nosso papel. Agora, a gente tem que esperar. Porém, na Itália, voltando um pouco na Itália, nós tivemos uma decisão muito importante. Por que muito importante? Porque o próprio STF italiano, ou seja, a Corte de Cassação, a corte mais alta da Itália, ela disse, não foi o advogado, que Alexandre de Moraes não foi um juiz imparcial. Ela escreve que Alexandre de Moraes violou as garantias de Carla Zambelli, assim como os Estados Unidos fez com Alexandre de Moraes na Magnitsky. Eu falei com o Martin DeLuca, esses dias, advogado do Trump, e ele falou que essa Magnitsky está por vir, porque o próprio Alexandre de Moraes não cumpriu o acordo com os Estados Unidos para não perseguir mais pessoas dessa forma. Espanha também reconhece Alexandre de Moraes como um violador dos direitos humanos. Então, se a gente for ver, o Brasil está passando um papel para fora, né, para o mundo, de um país perseguidor. É vergonhoso, porque uma pessoa, que a gente está falando, óbvio que tem a turma dessa pessoa, mas está em nome de uma pessoa, essa pessoa ela faz o Brasil parecer uma república tupiniquim, ela faz parecer a Venezuela. A gente tem que precisar de um outro Estado, ou seja, agora o governo dos Estados Unidos, falando em, de repente, uma intervenção no Brasil, falando sobre o PCC, mas a gente sabe que não é só sobre o PCC. É um recado. Também acho que o Trump não viria, mas dá um recado e ver se muda alguma coisa. Mas hoje nós estamos conhecidos como violadores das garantias dos nossos cidadãos. Isso é uma vergonha. Agora, a Carla Zambelli, posso falar que ela está bem? Eu posso dizer que ela está solta. Agora, que ela está bem, não. Foram 10 meses presa. Porque o Brasil disse à Itália que ela era uma cidadã com perigo de fuga, que ela era extremamente violenta. E aí colocaram a Carla Zambelli numa cela que só abria 15 minutos 2 vezes por dia durante 10 meses, porque era a cela das pessoas perigosas, ela estava com homicidas na cela. Então imagina o que a Carla Zambelli passou e agora solta, ela não está bem, tanto emocionalmente, fisicamente, tá vendo o que ela vai fazer, porque apesar de nós termos essa vitória na Itália, a gente na verdade não ganhou a guerra, porque ela continua num país que não é o país dela, a família dela continua no Brasil, a profissão dela tá aqui no Brasil, e a mesma coisa que acontece com o Eduardo Tagliaferro e com outros que estão exilados em outros países, que na verdade eles têm a liberdade, mas não têm, porque a liberdade está aqui, na nossa terra, na nossa nação, com a sua família, trabalhando, mas vão ter que procurar um outro tipo de subsistência e sempre com medo de chegar uma Interpol, caso ele vá para um outro país ali passear, curtir umas férias, de poder ser incluído na Interpol novamente. E lembrando que a deputada Carla Zambelli foi a deputada federal mais votada no estado de São Paulo, onde o senhor está, né? Foi a deputada mais votada e teve que ser daqui. O senhor não acha que, depois eu volto com o doutor Badi fazer a pergunta, o senhor não acha que ela errou de ter ido para os Estados Unidos e ter ido depois ido para a Itália? Ela não deveria ter ficado lá nos Estados Unidos, como fez Ramagem, como fez Eduardo Bolsonaro e outros que lá estão? O senhor já era advogado dela ali? Olha, o senhor que orientou ela para ir para a Itália? Como é que foi? Nós temos que falar de uma figura maior. Vamos pensar maior aqui, olha só. Eu acho que eu não falei isso em nenhum outro programa que ninguém perguntou dessa forma. Parabéns pela pergunta. Obrigado.
Carla Zambelli sai e vai para os Estados Unidos. Eu comecei a ser advogado dela a partir do momento que ela sai dos Estados Unidos, mas vou contar o que aconteceu nos Estados Unidos. Quando você pede aos Estados Unidos um asilo, você tem que depositar uma quantia de $100 mil, junto com o pedido mais do advogado que vai te cobrar. A Carla Zambelli nunca esteve envolvida em esquema de corrupção. A Carla Zambelli nunca ganhou nada na vida dela, desde o momento que era parlamentar, a não ser o seu salário como parlamentar. Então, a Carla Zambelli não tinha esse dinheiro. E ela chegou a pedir ajuda, sim, quando ela chegou nos Estados Unidos, mas essa ajuda ela não foi muito bem vista, até porque estamos falando de $100 mil. Então, a partir do momento que ela viu $100 mil e falou, eu não tenho, ela perguntou a 2 pessoas brasileiras, um jornalista que está nos Estados Unidos, também ali exilado, e ele deu essa ideia, que eu acho que foi errada, tá? Não daria essa ideia para ela para ir à Itália, mas ele deu essa ideia, pô, você é cidadã italiana, tem o passaporte, vai para lá. E ela foi. Eu não agiria dessa forma, até porque eu tenho um caso nos Estados Unidos que eu não depositei os $100 mil e estou pedindo, mas dizendo que ele não tem essa quantia toda e vou brigar no processo ali. Mas a Carla preferiu ir à Itália. Ela até teve essa inocência. Por um lado foi bom, por um lado foi inocência, porque a Itália é um país muito complicado de se tratar questões diplomáticas. Doutor Badio, obrigado. Deixa eu fazer uma pergunta. O senhor me falou que ela ficou presa 10 meses, podendo ter 15 minutos só da abertura da cela. Tá certo? Essa informação dessa periculosidade, foi passada do Brasil para lá? Foi um ofício brasileiro que colocou isso? Uma deputada que foi a mais eleita? Isso que motivou ela a ficar presa? Eu gostaria de o senhor me explicasse isso, por gentileza. Olha só, Alexandre de Moraes envia à Itália. Primeiro, tudo errado, tá, doutor? Vou só voltar um segundo, só para entender. Quando você tem um processo de extradição, quem dá início, é o ministro da Justiça. No caso, na época, Ricardo Lewandowski. Quem assinou o pedido de extradição de Carla Zambelli foi Alexandre de Moraes, já no STF. Ele nunca corrigiu isso, mesmo a Itália pedindo. Para ter ideia de como é a figura do ministro tratando com outros parlamentares ou outros ministros de outro país, totalmente autoritária. E sim, mandaram dizendo que Carla Zambelli pegaram aquela imagem da arma dela, eles desfiguram aquela imagem, né, tipo, como se fosse uma pessoa do PCC tirando uma arma ilegal para matar alguém na rua, né, enfim, e mandam para a Itália, um país que não é armamentista, e mandam aquela imagem, nada a ver com o processo do CNJ. Esse processo da arma lá chegou depois, só que eles mandam essa imagem dizendo, olha, essa pessoa saiu na rua armada, cuidado, ela precisa estar presa num lugar porque ela é foragida, ela já saiu do Brasil, foi para os Estados Unidos, agora foi para a Itália e o risco dela fugir da Itália é muito grande. Isso que ela já tinha o passaporte brasileiro e italiano já apreendido. Não tinha nenhum perigo de fuga. As contas do Brasil todas congeladas. Ela não tinha conta fora do Brasil, não tinha como Carla Zambelli sequer sair de Roma, ela estava na casa da tia do marido. Então, assim, ela era só colocar uma tornozeleira eletrônica, era só colocar uma viatura lá na frente, era só pedir para ela assinar a carteirinha lá na delegacia todo dia. Mas não, a Itália, no primeiro momento, caiu no argumento da justiça brasileira e deixou a Carla Zambelli sendo tratada como uma homicida. Isso foi péssimo para nós da defesa. E para ela, imagina uma pessoa que tomava 16 medicações, a Carla Zambelli não é que é uma invenção, ela já tomava medicações, sempre tomou, porque ela tem problemas cardíacos, ela tem problema de nevralgia crônica, ela tem dores absurdas, ela tinha depressão. E quando o Brasil faz isso, a Itália acessa todos os medicamentos dentro da cadeia. A Carla Zambelli ficou 2 meses sem medicamento. Eu fiquei preocupado como advogado, o que ela podia fazer dentro da cela, assim, dela se matar. Ou fazer, como aconteceu com o Daniel Silveira, quase morreu, como aconteceu com um outro rapaz aqui que morreu de infarto também, esqueci o nome dele agora, mas já vou lembrar, o Clezão. E eu pensei, a Carla Zambelli vai ser o Clezão na Itália, isso vai ser uma coisa estrondosa, vai acabar com a Itália.
porque a Itália não sabe a verdade. Mas a gente conseguiu, doutor, a gente conseguiu mostrar para a Itália que aquilo não era verdade, a gente levou para a Itália senadores, na época fui com o Flávio Bolsonaro, fui com a Damares, o Girão, o Magno Malta, foram lá lutar pela Carla Zambelli, e isso funcionou, tanto que hoje a gente tem a Carla Zambelli solta, porém com o processo voltando agora a status quo, né? Vai voltar à primeira instância para ser julgada. Doutor Badi, pode continuar. Mas a Carla Zambelli agora vai voltar todo o processo na Itália, porque eles já entenderam da parcialidade do ministro. Tanto é que deram na primeira extradição. E agora, por que irá voltar? Só para esclarecer o público este processo novamente. Porque aí é o grande problema, que não é mais o Alexandre de Moraes. Doutor, eu vou fazer uma colocação aqui muito fácil para as pessoas analisarem. Quando a gente tem um processo ou uma atitude de um cidadão comum, ele vai ser julgado no seu estado, né? Eu acho que isso é o princípio básico de se falar assim, sem falar muito em artigo, em lei. Bom, Carla Zambelli, na questão da arma aqui em São Paulo, ela era uma pessoa, ela não estava vestida de parlamentar, ela não estava no púlpito lá da Câmara dos Deputados. Então, ela, quando perseguida por 6 pessoas, um deles inclusive foi condenado à prisão agora, para ver como inverteram as coisas, ela foi, esperou a polícia militar chegar, deu voz de prisão pro cara, pro jornalista. Nesse momento, vai para a delegacia, presta seu depoimento, começa-se então um processo no estado de São Paulo. Gilmar Mendes, quando vê que aquilo na Itália estava tomando uma proporção ruim para o Brasil, dizendo, olha, ela vai perder no Brasil, na Itália, vai perder não, né? O Brasil vai perder na Itália, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse processo, eu vou jogar para o STF, eu vou transitar em julgado rapidinho e mando para a Itália. E foi o que o Gilmar Mendes fez. Inclusive o Gilmar Mendes, quando pega esse processo aqui em São Paulo, ele tira a testemunha não está dentro do STF, a testemunha, que era um policial civil, a paisana que estava acompanhando a Carla Zambelli, esse cara que era testemunha-chave, porque ele que estava com a arma em punho e caiu no chão, e quando ele cai no chão, a Carla acha que o cara tomou um tiro, e por isso que ela saca a arma do cara e fala, você tá preso, para. E esse cara que é testemunha-chave não subiu ao STF, sumiu. Isso, no decorrer, o Gilmar pegou só o que interessava, transitou em julgado, enviou para a Itália como se ela fosse uma terrorista, como se a arma não fosse legal, como se ela não tivesse porte de arma. Então, de novo, STF se metendo no Tribunal de Justiça que não é deles, falando que então isso era um crime, competência do STF, que não é. Então, por isso que a Itália está julgando novamente, porque aí a gente não tem a figura mais do Alexandre de Moraes e a gente tem a figura de um ministro do STF mais diplomático. Então, tudo que pediram para o Alexandre de Moraes de garantias para que Carla Zambelli tivesse aqui presa no Brasil, o Alexandre de Moraes nem respondeu para a Itália. O ministro Gilmar Mendes já foi esperto, óbvio que ele deu. Falou, Itália, eu dou o que você quiser. Olha como ele é bonzinho. Sabe o que ele deu, que a Itália pediu? Acesso ao advogado. Olha a imagem que a gente passa para outro país. O tribunal tem que ver se ele vai ter acesso ao advogado. Aí ele falou, vai, claro, eu sou muito bonzinho. Que mais? Visita da família. O Gilmar Mendes falou, claro, vai ter visita da família. Olha como o Gilmar está sendo bonzinho. E aí que ela fique presa no presídio feminino de Brasília, que é um dos piores do Brasil. Aí ele falou, é claro que ela vai estar presa aqui no presídio feminino de Brasília. Então o Gilmar Mendes, ele agiu não com o fígado, ele pensou e falou, te dou tudo, Itália, e agora, o que vocês vão fazer? Agora a Itália falou, bom, já que não há uma... Peraí que meu filho veio aí. Ó, já que não há um juiz parcial, eu vou ouvir melhor esse caso do Brasil, né? E pediu, então, para que se voltasse a primeira turma. Bom, a primeira turma é o quê? Louca, agora não dá licença. Ó, o telefone velho, onde tá lá no quarto do papai. Desculpa, gente, ó. É férias.
das crianças em casa. Bom, então, o seguinte, o que aconteceu na primeira turma? Vou ser muito rápido. A primeira turma, quem era o advogado? Vocês sabem quem representava a AGU na primeira turma da Itália, no primeiro grau? Bom, esse cara chama-se Gentiloni. Gentiloni é o ex-presidente, esse menino é o sobrinho do ex-presidente da Itália, que é amigo do Lula. Inclusive, se entrar nas redes sociais de Gentiloni, Gentiloni fala só apenas do que Lula tinha que ser livre. Ele veio aqui entregar o passaporte da Dona Marisa, o passaporte italiano da Dona Marisa. Então, esse é o tipo de relação que a gente teve no Tribunal de Roma com a AGU e o Brasil. Então, a gente já entendeu o que acontecia nos bastidores. Então, o que a gente falou para a instância superior? Olha, há uma amizade ali. Há uma amizade antiga entre o presidente do Brasil, ministros do Supremo, o embaixador, que também foi o causador de tudo, embaixador de Roma, né, embaixador do Brasil em Roma. Ele foi assessor especial da Dilma e foi ele quem falou o endereço da Carla Zambelli. Ele não tem nem esse poder de falar que foi ele que achou, mas ele tentou jogar isso para um deputado de esquerda, mas já foi desmistificado. E o Tribunal de Roma, quando negou tudo que a defesa pediu, inclusive o Tagliaferro, que tem uma mensagem com o TSE dizendo: vamos ferrar essa mulher, que era para pegar a Carla Zambelli de qualquer jeito. E o Tribunal de Roma falou: não, eu não vou aceitar testemunha nenhuma que tem prints do ministro, é confidencial, não posso aceitar. Então, para entender como foi o julgamento da Carla Zambelli em Roma na questão da arma, quando a gente pede à segunda instância que fosse anulado o julgamento, foi isso que aconteceu. Anularam o julgamento da primeira instância. Então, por enquanto, se anula a extradição do segundo processo da arma e volta agora ao tribunal de novo de Roma, que é o piso, começa pelo tribunal lá, mas com uma nova turma. Mas eu tenho a consciência mais tranquila, doutor, porque olha só, se o caso do CNJ, com 10 anos e pouco de prisão, versus o caso da arma, com uma arma registrada e tudo mais que eu já falei por aqui, com 5 anos de prisão, que é um absurdo, eu acho que não é isso que vai fazer a Carla Zambelli voltar. E mais uma manobra para entender do STF. Por quê? Gilmar Mendes sendo bonzinho. Se a Carla Zambelli, doutor, chegar aqui no Brasil hoje, por causa do processo da arma, para ficar em regime semiaberto, que é o que ele prometeu, o que vai acontecer com o outro processo dela, que ela já está condenada aqui no Brasil? Prisão, né? Vai presa. Vai presa. Óbvio. E aí isso eu levei para a Itália falando: olha, desculpa, mas vocês estão sendo enganados pelo judiciário brasileiro, porque a hora que ela chegar aqui, ela vai ser presa pelo primeiro crime que vocês negaram a extradição. Porque o Gilmar Mendes mandou uma mensagem lá para a justiça italiana dizendo: mande ela para cá que a gente vai cuidar bem dela aqui. Não foi essa a mensagem, doutor? Exatamente isso. Bem, quero agradecer a presença do Dr. Badicuri aqui conosco, também agradecer a presença do Dr. Fábio Pagnosi. E eu queria que o senhor deixasse seu último recado, doutor Fábio, já que é ano eleitoral, é ano que as pessoas precisam escolher pessoas, pelo menos, como o senhor falou, decente para esse mundo da política, que é muito importante. A sociedade, por muito tempo, vem deixando somente aqueles mesmos velhos políticos, e a maioria são assaltantes do povo brasileiro, assalta o povo brasileiro, né? Através da corrupção, dessas emendas, etc. e tal. O que o povo brasileiro precisa entender para conviver com a política e entender que a política é o que faz o futuro do nosso país? Olha só, eu primeiro quero agradecer a vocês, eu quero agradecer a audiência, vi que tem gente de Dracena, meu avô fundou Dracena, então um beijo ao pessoal de Dracena. Olha só, primeiro saber que a gente não votar é ruim, nós precisamos votar. Agora, não votem em quem precisa da política. Votem em quem vai fazer política porque quer ser um político, mas não que vai depender financeiramente da política. Eu acho que tem que ter pessoa gabaritada.
sabe? Eu não tenho nada contra ninguém, mas no caso a gente já elegeu pessoas aí péssimas, que não tinham nada a não ser músicas, para não falar Frota, nomes, Alexandre e Frota. viraram... Alexandre Frota. Tiririca. Vamos lá, eu não ia falar tiririca. Então, o que a gente espera disso? O que a gente vai esperar? Agora temos o Caneta Azul, não conheço, nada contra a pessoa dele. O que esse cara vai trazer para nós? Nada, mas o povo vota. Porque o povo brasileiro é bom e fala, pô, o cara é engraçado, eu vou votar nele, vou ajudar. E não, gente, são as pessoas que vão mudar o nosso país. Então, apenas saibam votar, sabe que o Brasil tem esperança. E lutem para que também esse negócio de emenda seja proibido. Para mim, deputado, senador não tem que ter emenda, tem que fiscalizar, cuidar de lei. E quem tem que ter emenda aqui é a União. Junto com eu criaria um ministério só para cuidar disso. Eu criaria aqui no estado também um lugar só para cuidar disso. E político não tem que ter dinheiro para mexer em nada, tem que fazer política. É isso aí, muito obrigado. Doutor Fábio, obrigado mais uma vez e o senhor vai voltar outra vez aqui com a gente para te debater melhor, tá bom? Esses outros temas nacionais. Doutor Badi, se despeça. Um grande abraço a todos, foi um prazer falar, Fábio. Um grande abraço, Nildo, parabéns pelo seu aniversário amanhã, viu? E obrigado aí, muito bons seus esclarecimentos. Sucesso com a Carla Zambelli, e é isso aí, vamos votar, vamos escolher, vamos verificar o que está dando errado, para ver se a gente tem fé nesse país e mude. Bem, põe para a tela para mim aqui na principal, porque... Obrigado, doutor. Aqui você está acompanhando o programa Verde Fato aqui na Gazeta para todo o Brasil. Passamos hoje um pouquinho do horário. Nós começamos sempre às 11h30, depois do Jornal do Boris Casoy, e vamos até às 13 horas. Hoje a gente foi até às 13h23. Mas muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela audiência em todo o Brasil. Um ótimo final de semana e que Deus nos abençoe. Tchau, tchau, Brasil!